A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal WS EBD. Eu sou o Wingleton Souza e, como eu sempre digo, e vou repetir aqui de novo, só o nome que é complicado. Esse nome que você está vendo aqui é complicado mesmo. Mas só o nome que é complicado. A minha função aqui não é te complicar. Não, professor? Não. A minha função aqui é descomplicar, simplificar e ampliar o seu entendimento da lição. Beleza? Já que nós estamos falando da lição, o nosso assunto geral do trimestre é acerca do cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Beleza? Por que eu falei acerca do tema geral do trimestre? Vamos lá. É importante, como nós estamos concluindo esse assunto, né? Nós já estamos na 11ª lição, lição de número 11. Já, professor? Já! E daqui a pouquinho eu vou falar do tema dela. Mas antes, é importante que você, como professor, leve também para os seus alunos um pouco desses assuntos estudados. É importante. Infelizmente, a gente está concluindo, né? Mas a gente tem aquele sentimento de gratidão, porque muitos assuntos foram repassados. E eu creio, espero que você também esteja muito entusiasmado para acreditar que esses assuntos tiveram-se proveito perante o seu jovem. Se você é aluno, eu espero que você tenha aprendido bastante aqui com os nossos vídeos e eu também desejo ter sido um instrumento de Deus. Tenho fé que te ajudei bastante nesse período. Fechou? Aleluia! Mas, professor, qual é a aula de hoje, professor? Olha, a aula de hoje é a lição de número 11, que tem como tema Paulo responde questões a respeito do casamento. Vamos lá. Você lembra que geralmente, você que assiste os nossos vídeos aí, você sabe que a gente sempre passa comentários em cada parte da lição de forma separada, né? Eu falo do tema da aula, aí dou um comentário. Falo do texto do dia, dou um comentário. Falo da síntese, dou um comentário. Hoje eu quero aproveitar aqui e unir de uma forma só, porque tem muito conteúdo para a gente falar um pouquinho mais na frente. Então já quero ser objetivo. Então vou falar tudo junto, beleza? O texto do dia está escrito em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, que diz da seguinte maneira: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Síntese da nossa lição: o casamento deve ser no Senhor, bem planejado, realizado de forma segura para amenizar as dificuldades de uma vida a dois. Vamos lá para os comentários. Paulo responde questões a respeito do casamento. Professor, explica para mim o contexto do porquê que Paulo vai responder essas questões? Vou te explicar. Você lembra que no capítulo 6 da aula anterior que nós falamos sobre isso, né? A aula de número 10 falou dentro do capítulo 6, onde nós tratamos que o seu corpo, ele é membro de Cristo. No finalzinho, salvo engano, versículo 20, diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, Paulo estava ali tratando acerca da imoralidade que muitos coríntios estavam praticando, principalmente os solteiros, que estavam ali tendo relações, estavam usando o seu corpo para a prostituição e não guardando-se para o andamento da obra do Senhor, para o casamento, viver em santidade. Tranquilo? Professor, e esse assunto de hoje? Bem, vamos lá. Como Paulo já estava tratando sobre imoralidade sexual, como Paulo já estava tratando acerca da conduta dos coríntios em ter essas práticas sexuais ilícitas, uma hora Paulo iria chegar no assunto do casamento, até porque o casamento envolve sim a prática sexual, as relações do marido com a esposa, da esposa com o seu marido. E professor, qual era a dúvida que os coríntios tinham? Tinham várias dúvidas, dentre elas as seguintes. Vamos lá. As pessoas casadas poderiam se abster das relações sexuais? Ou seja, eu sou casado e a partir de hoje não quero mais ter relações com a minha esposa, ou a esposa não quer mais ter relações com o seu marido. Os solteiros, eles deveriam de vez em quando aliviar os seus desejos sexuais, mas sem casar, só de vez em quando ali aliviar tendo relações? Nós vamos também falar na lição acerca do divórcio, né? Os divórcios, será que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Então, esses assuntos, essas dúvidas que haviam na igreja de Corinto, Paulo vai responder essas questões. Responde, professor? Sim. E eu lhe digo, como nós vemos isso? Aonde, professor?
Vamos lá. Se você atentar bem, você vai perceber que o versículo 1 do capítulo 7, não precisa você ir diretamente para a sua Bíblia, mas eu peço que você anote as referências aí. No versículo 1 do capítulo 7, Paulo vai dizer assim: ora, quanto às coisas que me escreveste. O que isso quer dizer? São dúvidas dos coríntios que escreveram para Paulo acerca desses assuntos. Os coríntios escreveram para Paulo sobre algumas dúvidas e Paulo vai repetir: ora, quanto às dúvidas que vocês me escreveram. Então, a partir do capítulo 7, Paulo vai responder essas dúvidas. Nós vemos Paulo repetindo, falando que os coríntios tinham dúvidas em outras referências bíblicas. Quais, professor? Vamos lá. Nós temos isso no capítulo 8 e no versículo 1. Nós temos no capítulo 12, versículo 1. Nós temos no capítulo 16, verso 1 e versículo de número 12. Paulo repetindo, essas dúvidas dos coríntios. Ora, quantas coisas que me escrevestes acerca disso e daquilo, porque Paulo está reiterando, falando dessas dúvidas e dizendo: olha, eu vou lhes trazer respostas sobre as interrogações que vocês tinham. É importante anotar essas referências aí, porque pode facilitar mais ainda no seu entendimento. Glória a Deus! Vamos lá. Professor, explica para mim o texto do dia. Os textos do dia eu vou guardar, não vou dar spoiler aqui, porque mais na frente a gente vai explicar melhor. Segura. Mas vamos para a síntese, O casamento deve ser no Senhor, bem planejado e realizado de forma segura para amenizar as dificuldades de uma vida a dois. Como deve ser a preparação de um casamento? Como deve ser essa organização, esse planejamento? Vamos lá passo a passo na síntese para me explicar? Primeiro, acompanhe aí. O casamento deve ser no Senhor. O que isso significa? Significa que o casamento deve ter a bênção de Deus. E o que é a bênção de Deus? Não precisa necessariamente um anjo descer do céu, o Senhor dizer com ela que você vai casar. Não. Ser no Senhor, ter a bênção de Deus, é no sentido de você analisar a conduta do rapaz e da moça, perceber se ele segue ou ela segue os mesmos princípios que você, estão unidos no propósito, certo? Há um consentimento dos pais e todas as outras atribuições. E, claro, orientações da palavra de Deus. Então, o casamento deve ser no Senhor, ter a bênção de Deus. Segundo, o casamento deve ser bem planejado. Querido, querida, você vai ter uma vida a dois, então lógico que é necessário que haja uma organização, um planejamento. Casamento não é a deriva, é necessário que haja uma organização. Vai ser tratado assuntos de finanças, estará unida duas famílias, tratará assuntos acerca de ministério, então é necessário um planejamento dentro disso. E ele precisa ser realizado de forma segura, ou seja, casamento não é a deriva. O marido precisa sentir segurança na esposa, percebendo que ela estará lhe dando carinho, afeto, atenção, auxílio naquilo que ele precisar. A esposa precisa crer que tem segurança no seu marido, vendo ele como provedor, como protetor, como um homem da casa ali. E claro, um homem de Deus. E por último, depois de todas essas características, um dos objetivos dela é para amenizar as dificuldades da vida. Eu gostei muito dessa expressão, amenizar as dificuldades da vida, porque no casamento você não estará isento das dificuldades. Sempre haverão dificuldades. Mas se você tiver um pouco de organização, planejamento, estiver dentro da vontade de Deus, claro, e com segurança, consequentemente, as dificuldades possam se amenizar e você não terá uma avalanche ali de dificuldades durante o seu período conjugal. Fechou? Então tá aí algumas explicações acerca da nossa síntese. A nossa introdução nos diz o seguinte, vamos ler. Os membros da igreja em Corinto tinham muitas dúvidas, inclusive a respeito do casamento da castidade. Graças ao questionamento deles, nós temos registradas no cânon bíblico várias orientações sobre o assunto. Aleluia, eles tinham muitas dúvidas, isso é muito importante. Professor, por que eles tinham tantas dúvidas? A igreja era um pouco diferente da nossa. Como assim, professor? Gente, nós temos mais de 2000 anos de cristianismo. Várias doutrinas já foram sistematizadas. Pela graça de Deus, nós temos revistas de escola dominical. Então, nós estamos
mais acessíveis a esses assuntos. Nós estamos falando de uma igreja do primeiro século, onde não havia ainda tanta sistematização da doutrina de certos assuntos referentes à vida cristã. Então, era natural que eles tivessem tantas dúvidas. E é importante aqui, que eu vou colocar na tela para você acompanhar, olha que interessante. Nós precisamos buscar respostas para as nossas dúvidas. Se temos dúvidas a respeito de determinados assuntos da vida cristã, precisamos conhecer o que a Bíblia diz acerca desse assunto. É muito importante. Se você tem dúvida, busque orientações da palavra de Deus, busque um líder com preparo, busque com pessoas que têm manejo das escrituras para solucionar as suas dúvidas. Se você tem dúvidas nos relacionamentos, dúvidas acerca na área de apologética, diversos outros assuntos, busque refúgio, orientação da palavra de Deus e busque, claro, líderes que possam te ajudar nisso. A igreja de Corinto tinha Paulo. Você com certeza deve ter alguém que possa também te ajudar. Aleluia! Feito já os comentários aí dessa parte inicial da lição, vamos agora para os pontos da nossa lição. O ponto 1 da nossa lição nos diz o seguinte: o casamento é bom. Nós temos alguns tópicos aqui. Dentre eles, o relacionamento sexual é para o casamento heterossexual e monogâmico. Tópico 2, Paulo recomenda o casamento. E tópico 3, a prática da abstinência sexual e do celibato é para solteiros. Vamos lá. O casamento é bom. Tópico 1, o relacionamento sexual é para o casamento heterossexual e monogâmico. Vamos fazer a leitura no segundo parágrafo? Acompanhe aí. Nos diz assim: naquele tempo surgiram na igreja ensinamentos com tendências gnósticas, que consideravam o corpo mau e o espírito bom. Tal pensamento provocava dois tipos de comportamento. O primeiro deles, fazer o que bem entender com o próprio corpo, uma vez que a crença era de que o espírito não seria afetado. E o segundo comportamento era mortificar os desejos do corpo, uma vez que a crença era de que o corpo era matéria má. Professor, eu li esse tópico aqui e fiquei um pouco em dúvida sobre esse pensamento aí que os coríntios estavam seguindo do gnosticismo. Vamos lá, vou te explicar aqui agora. Os coríntios, estou com algumas anotações aqui para mim te ajudar. Haviam dois extremos ali, de acordo com o pensamento gnóstico, que os coríntios estavam sendo influenciados. Dentro do pensamento do gnosticismo, eles olhavam para o corpo e viam o corpo como uma matéria má. Isso era base, o corpo era uma matéria má. Sabendo disso, surgiram dois extremos. O primeiro, bem, se o corpo é uma matéria má, então tudo aquilo que eu fizer no corpo não vai afetar o meu espírito. Eu posso fazer o que bem entender no meu corpo, já que eu atingi um nível de espiritualidade, não importa o que eu faça com o meu corpo, isso não vai danificar a minha espiritualidade. Esse era o primeiro extremo. Bem semelhante ao que a gente vê hoje, né? Os tempos mudaram, a nomenclatura mudou, mas as práticas ainda continuam. Tem muita gente que diz, não importa, Deus só quer o meu coração. Bem semelhante ao que já acontecia naquela época. Mas vamos lá para o segundo extremo. O segundo extremo era que, já que o corpo é mau, não, eu vou me abster totalmente de todo tipo de relação sexual. O corpo é mau, então eu não quero alimentar os desejos desse corpo. E aí que surgiu um grande problema. Surgiu por quê, professor? Porque no finalzinho do tópico da lição aqui, ele diz que Paulo estava respondendo a um questionamento da igreja em relação ao segundo comportamento, que é esse que eu falei. O cristão pode se abster do relacionamento sexual no casamento? Essa era a dúvida, porque isso adentrou na mente dos casados, isso que já eram casados. E casados, claro, o marido é para ter relações com a esposa, e a esposa é para ter relações com o seu marido, mas estavam sendo influenciados por um pensamento gnóstico e disseram, não, a gente vai se abster, eu não quero mais satisfazer você, e você também não vai mais satisfazer a mim. E isso entrou dentro da igreja e Paulo vai responder essas questões. Vai, professor? Vai. Aonde está isso, professor? Aonde que Paulo vai responder essas questões? Eu peço que, se você tem a lição, você vá no texto bíblico e procure o versículo 3. Se você não tem a lição, abre em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. Que nos diz o seguinte:
o marido pague à mulher devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Então Paulo já está dizendo, olha, você marido, pague devida benevolência à mulher. Você mulher, da mesma forma, pague devida benevolência ao marido. O primeiro extremo, dizer que você podia fazer o que bem entender com o seu corpo. E não é para ser isso, que já foi explicado na aula passada que o nosso corpo ele deve ser usado para as coisas do Senhor. Ele precisa ser guardado, ele precisa ser puro, santo. Ele não deve ser usado para a prostituição, para aliviar os nossos desejos. Tranquilo? E o segundo extremo é que já que você é casado, por favor, você precisa satisfazer a sua esposa e a esposa precisa satisfazer o seu marido. Então Paulo está explicando isso aí. Glória a Deus. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico ele fala assim, Paulo recomenda o casamento. Ele afirma que bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ele defende tal ideia, pois a igreja do Senhor estava no início e havia urgência na pregação do evangelho, o que muitas vezes exigia uma dedicação exclusiva. Se você leu o versículo 1, do capítulo 7, você está estudando a lição e você se depara. Paulo dizendo, ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse a mulher. Aí você pensa, meu Deus, o Paulo é contra o casamento. Não, Paulo não era contra o casamento. Vamos analisar o contexto, certo? No casamento há grandes responsabilidades. Como Paulo está falando para uma igreja do primeiro século, uma das formas de nós entendermos essa frase de Paulo é dizer o seguinte, quando você está casado, em um período de perseguição, dói muito mais em você. Ninguém gostaria de ver o seu filho, a sua esposa, o seu esposo sofrendo um membro da sua família. Se você deseja fazer a obra do Senhor, claro que você, solteiro, teria maior disponibilidade. Não que a família seja um empecilho, mas pelas responsabilidades que você teria no lar. Então, em virtude de todo esse contexto, seria bom que o homem não tocasse em mulher. E quando a gente pensa que Paulo é contra o casamento, ele rebate essa ideia. E ele diz o seguinte, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Outra coisa que muitas pessoas se enganam é que parece que Paulo está dizendo, olha, vocês só vão casar porque não pode prostituir. Não é isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu quero que vocês vivam em santidade. Eu quero que vocês vivam na presença do Senhor e não que o seu corpo seja usado para prostituição. Então, casem-se, vivam-se bem. Marido, procure sua esposa, satisfaça ela. Esposa, procure o seu marido, satisfaça ele. Então é isso que Paulo está dizendo. Paulo recomenda sim o casamento. Aleluia! Aí surge uma dúvida. Vamos explicar várias coisas nesse tópico aqui. Tá muito bom. Vamos lá. Professor, já que nós estamos falando do casamento, o que é o casamento? Professor, explica para mim. Eu vou te explicar várias coisas aqui. Primeiro, o que é o casamento? Eu vou pegar uma citação aqui da Bíblia do Obreiro Aprovado, em que ele define um pouco acerca do casamento. Olha o que ela nos diz. O casamento é a união de um homem com uma mulher para a formação da família. Aleluia! Isso é o casamento. É importante você, como aluno, possa gravar isso aí. E você, como professor, possa repassar para a sua classe. Muito bem, professor. Já sei a definição de casamento. Queria entender um pouco dos sentidos, sobre o casamento. Vou te explicar aqui agora. Vai, professor? Vou. Que tal você aprender sobre o sentido literal do casamento? Que tal você também compreender sobre o sentido legal e também o sentido espiritual? Tem professor para me ajudar? Vou te ajudar aqui agora. Qual é o sentido literal de casamento? Mais uma vez, eu vou aproveitar aqui a citação da Bíblia do Obreiro Aprovado. Olha o que nos diz. A palavra casamento significa literalmente terreno dotado de casa. É que na antiga Roma não se podia dissociar o casamento de uma casa. Como era isso? Quando os filhos eles iriam se casar, os pais, como tinham já suas terras, eles repartiam, davam uma parte para os seus filhos. Casamento, terreno dotado de casa, porque os pais ali queriam ofertar, dar essas partes das terras ali para os seus filhos iniciarem uma família. Um terreno dotado de casa. Aleluia, esse é o sentido literal. Professor, você disse que ia me passar o sentido legal. Vamos lá, acompanhe na tela comigo.
Juridicamente, o casamento pode ser definido como a instituição que tem por objetivo legalizar a união entre o homem e uma mulher. Esse é o sentido legal. Professor, fecha com chave de ouro falando do sentido espiritual. Vamos lá! O que é o sentido espiritual do casamento? O casamento nas Escrituras Sagradas é sempre tido em elevadíssima honra. Eis como exorta-nos o autor da Epístola aos Hebreus: venerado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Sacramentado por Deus, o casamento torna-se monossomático, ou seja, sagrado e santo até o fim. Um só corpo, uma só vida, tem por objetivo principal glorificar a Deus. Aleluia! Isso aí, ó, falamos já sobre o que é o casamento, os sentidos do casamento, literal, legal e espiritual. Para fechar esse tópico aqui, que Paulo está recomendando o casamento, então o casamento deve ser bom. Vamos falar também sobre o que, professor? Vamos falar sobre a natureza do casamento. Natureza do casamento. O casamento, ele é, primeiramente, monogâmico. Gênesis capítulo 2, versículo 24. O casamento é indissolúvel. Mateus capítulo 19, versículo 6. E o casamento é heterossexual. Nós temos aí Gênesis capítulo 1, versículo 27. Explica para mim, professor. Monogâmico. Um homem, uma mulher. Monogâmico. O casamento é indissolúvel. Não é para se desfazer. A Bíblia orienta, não é para se desfazer. Deus uniu, não separe o homem. E o casamento é heterossexual. Um homem com uma mulher. Uma mulher com um homem. Professor, homem com homem? Não. Mulher com mulher? Também não. Certo? O casamento é heterossexual. Fechou? Explicado já aí vários assuntos aí sobre o que é o casamento, o sentido literal, legal, espiritual e a natureza do casamento, nós vamos agora para o tópico de número 3, em que ele está falando sobre a prática da abstinência sexual e do celibato é para solteiros. Agora a gente vai entrar um pouquinho sobre os solteiros. Você que está assistindo esse vídeo aí, já chegou minha vez. Chegou minha vez. Calma. Primeiro vamos falar dos casados de novo. Ah não, professor, dos casados de novo. O dia dos namorados já tá chegando aí. Isso ainda quer falar dos casados. Mas você que é casado, tá gostando aí, deixa eu falar um pouquinho para você. Vamos ler o tópico? Ó, alguns membros da igreja, incluindo os casados, começaram a utilizar a abstinência sexual como forma de controle dos desejos sexuais. Isso se tornou um grande problema, pois não se imagina um casamento em que um dos cônjuges vê o relacionamento sexual como algo desprezível, enquanto o outro o vê como algo essencial e necessário. Deixa eu beber uma água aqui para me te passar esse conteúdo. Vamos lá. Professor, explica para mim isso aí, certo? Como eu disse, os casados estavam aderindo a ideias gnósticas e disseram: a gente vai se abster do relacionamento sexual. Se abster sexualmente pode? Depende, desde que sejam diante de algumas exceções. Quais exceções seriam essas de acordo com o pensamento paulino? Vamos lá? Eu peço que você se dirija para 1 Coríntios, capítulo de número 7, que é o texto bíblico que está aí, e o versículo de número 5. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Olha o que Paulo nos diz. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Aleluia. Vamos aqui. Os casados estavam seguindo esse pensamento gnóstico e os maridos estavam deixando de satisfazer as suas esposas e as esposas deixando de satisfazer os seus maridos. E estavam praticando essa abstinência longínqua, estavam abstendo-se, deixando de ter esse tipo de relação. E como já disse a nossa lição, o casamento, o sexo, ele é abençoado por Deus, já vou falar sobre isso. Em quais casos nós deveríamos nos abster sexualmente? Paulo vai dar algumas orientações aqui. Primeiro,
De acordo com o comentário bíblico pentecostal, existe algumas, de forma didática, aí, essa classificação. Primeiro, consentimento mútuo. Segundo, que seja temporário. Terceiro, com a finalidade do marido e a esposa aplicarem-se à oração. E por último, contanto que se ajuntem outra vez. Então você percebe que existem essas exceções aí, há um consentimento mútuo, né? Porque, tipo assim, vocês chegaram no consenso, é uma questão temporária, não é eterna, porque o relacionamento sexual precisa estar presente na vida dos casados, do marido com a esposa, da esposa com o seu marido. E se for para você se abster, que tenha uma finalidade, né? Caso você deseja se aplicar à oração e a esposa também deseja se aplicar, certo? E por último, contanto que se ajunte outra vez, que não seja algo eterno, né? Que vocês, depois daquilo de se abster, vocês possam voltar a ter essas relações. Tranquilo? Professor, um assunto que é muito debatido, a gente está falando de lições dos jovens, né? E se você é um professor solteiro, ou seja, você ainda não é casado, fique tranquilo, certo? Desde que você tenha base bíblica, eu também não sou casado, mas desde que a gente tenha uma base bíblica sólida, sendo moderado, seja moderado nesses assuntos, fique tranquilo, o importante é estar preparado na aula e eu estou aqui para te ajudar. Professor, surge uma dúvida a respeito do sexo. O sexo, de fato, ele é orientado, ele é abençoado por Deus? Sim, o sexo ele é abençoado por Deus. Vou te passar algumas referências aqui. Acompanhe aqui embaixo. Nós temos Provérbios capítulo 5, versículo 15. Nós temos o versículo 18 e o versículo de número 19. São alguns textos do Antigo Testamento, né? Dentre tantos que a gente poderia citar, mas eu vou citar os mais comuns aqui que podem te ajudar. Professor, e o Novo Testamento, né? Eu quero uma referência bíblica do Novo Testamento. Bem, a gente pode aproveitar o capítulo 7 de 1 Coríntios, e aí você pode pegar o versículo 3 e o versículo 4, né? Onde Paulo está orientando ali aos casados. Aleluia! Professor, estou querendo saber dos solteiros agora, né? Eu sou solteiro, eu quero saber sobre isso, professor. Vamos lá. Acerca dos solteiros, né? Como é que ficaria? A prática da abstinência sexual e do celibato é para os solteiros. Aonde está isso? Está no versículo 8 do capítulo 7. Capítulo 7, versículo 8, que Paulo diz o seguinte: digo para os solteiros e as viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Eu já expliquei o porquê que Paulo orienta para ser como ele. Eu expliquei anteriormente, certo? Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se, que é o texto do dia. Para o solteiro, meu amigo, é duas alternativas. Qual, professor? Estou animado. Ou você tem autocontrole, ou você se casa. Não existe meio termo. Por que Paulo combate esse meio termo? Porque infelizmente algumas pessoas estavam ali simplesmente aliviando seus desejos sexuais. Como assim, professor? Eu não vou casar. Não quero casar. Eles viram o casamento, né, como algo... Não quero casar. Eu vejo o casamento como algo ruim. Mas de vez em quando eu vou aliviando os meus impulsos sexuais, né? Bem semelhante ao que acontece hoje. Então Paulo vai combater. O negócio é o seguinte, não tem meio termo. Ou vocês têm autocontrole, ou então vocês se casem, mas não aliviem os seus desejos sexuais. Se é para praticar o celibato, para não ter nenhum tipo de relação, para você permanecer solteiro, tenha autocontrole até o fim, certo? Nós temos casos aí que vocês podem ver a questão da prática do celibato, ok, é uma questão sua, pessoal. Mas se for para você ficar ali se abrasando é ter esses inflamados desejos ardendo e você não consegue se controlar e acaba pecando e muito, aliviando de vez em quando. Ei, meu filho, é melhor você casar, é melhor a moça casar. Case-se, porque é melhor casar do que viver abrasado. Para os solteiros, é duas coisas, autocontrole ou então o casamento. Aleluia! Vamos lá! Feito já os comentários aí sobre esse ponto 1 da nossa lição, estou conferindo, ver se tem mais coisa para mim passar para vocês aqui. Então, é autocontrole ou casamento, como já foi falado isso aí. Então, já feito os comentários aí do ponto 1 da nossa lição, vamos agora para o ponto 2 da nossa aula de hoje. Ponto 2 da nossa lição vai nos dizer o seguinte: a indissolubilidade do casamento. Tópico 1, o ideal original do casamento.
Tópico 2, o casamento com descrente antes da conversão. Tópico 3, o divórcio não faz parte do plano original de Deus. Vamos explicar esse tópico 1 aqui. O ideal original do casamento. Vamos ler? O ideal é que o casal se una, constitua uma família e seja feliz para sempre. Esse é o ideal. O casamento é algo abençoado por Deus. Por quê, professor? Porque foi Deus quem instituiu a família. Nós temos isso em Gênesis capítulo 1, versículo 28 e 29. Já que nós estamos falando sobre essa questão do casamento, né? Essa união dos dois, essa divisão de tarefas, esse compartilhamento, né, de sonhos, eu quero aproveitar aqui uma citação do reverendo Hernandes Dias Lopes, falando um pouco acerca da matemática do casamento. Uma questão bem dinâmica, bem interativa. Aí, se você é professor, você pode repassar para os seus alunos. Se você for aluno, compartilha isso para os seus colegas de turma, porque é muito interessante aí. Eu tenho certeza que você também vai gostar aqui no nosso vídeo. Vamos lá. A matemática do casamento. Primeiro, vamos falar sobre a subtração. Olha, o casamento começa com a subtração. Tem início quando o homem deixa a casa de pai e mãe para se unir à sua esposa. Primeiro se deixa para depois se unir. Os pais podem e devem aconselhar os filhos, mas o cordão umbilical tem que ser cortado emocionalmente e financeiramente. Bom, já falamos aí sobre a subtração. Professor, tem um outro símbolo matemático que é a adição. Explica para mim como seria essa espécie de adição no casamento. Vamos lá. O homem, depois de deixar pai e mãe, deve unir-se à sua esposa. Essa união é a soma dos sonhos, alvos e propósitos, bem como a união física. Eles se tornam uma só carne. O casamento é uma adição constante de amor, afeto, respeito e companheirismo. É uma cumplicidade que se soma a cada dia. No casamento, quando você adiciona, seja o bem ou mal, receberá de volta muitas vezes mais. É a lei da semeadura. Professor, tô gostando disso, dessa matemática do casamento. Continua, vamos falar sobre outro símbolo, né, que é a divisão. Vamos lá, divisão aqui não é divisão de se ficar separado. Não, o que é a divisão no âmbito do casamento? No casamento, não acumulamos, mas repartimos. Não queremos tudo para nós, mas dividimos o que temos com alegria. O amor não é centrado no eu, mas em nós. Quem ama divide o que tem. Devemos dividir as alegrias, os prazeres, os bens, sem esquecer os deveres, responsabilidades, tarefas e obrigações. Professor, conclui para mim, professor. Calma, estou concluindo. Eu sei que você está gostando aí, certo? Vamos lá. Vamos falar de um outro sinal, multiplicação, né? Vamos aqui. Um casamento que passou pela subtração, adição e divisão não estará ainda completo. Deus ainda nos dará a graça de termos a multiplicação através dos filhos. Os pais veem a perpetuação de sua semente, genealogia, nome, história e sonhos, através dos filhos. Eles são a herança de Deus e flecha nas mãos dos guerreiros. São como rebanhos da oliveira que continua dando fruto quando o tronco tombar. Quando Deus formou o primeiro casal, disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Aleluia! Para fechar, professor, ainda tem um sinal de igualdade, o que está querendo dizer aí? Vamos lá! O casamento não é uma tarefa fácil para realizarmos. Exige muito empenho, renúncia, abnegação, compromisso e amor. Comece hoje mesmo a usar as operações da matemática no seu casamento e o resultado será igual a felicidade. A igualdade também fala de parceria e respeito que deve existir entre os cônjuges. Esse comentário foi extraído das mensagens selecionadas do pastor Hernandes Dias Lopes, certo? Que me deixou muito feliz e eu quis aqui compartilhar para vocês. Então essa é a matemática do casamento. Aleluia! Vamos prosseguir com o nosso tópico? Mas antes, deixa eu dizer o seguinte. Eu tenho percebido, rapidinho, deixa eu abrir um parênteses aqui.
Eu tenho percebido nas estatísticas dos nossos vídeos que tem muita gente gostando, muita gente assistindo, a retenção, ou seja, o tempo que as pessoas estão assistindo o nosso vídeo é muito bom, eu já quero te agradecer por isso. Mas eu também percebi que tem muita gente que está assistindo que ainda não se inscreveu no canal. Não, professor, ainda não se inscreveu no canal. Não sei o que foi que aconteceu, ainda não se inscreveu no nosso canal, está assistindo os nossos vídeos, né? Tem participação. Fique tranquilo porque não aparece quem é. Mas se você está assistindo os nossos vídeos, gosta do nosso conteúdo, está aprendendo com a gente, gostaria de lhe pedir para que você curtisse os nossos vídeos, se inscrevesse no nosso canal e pudesse também dar um feedback aqui nos comentários caso você queira, beleza? É uma forma de você estar também nos ajudando, né? Nessa matemática, crescimento aí do nosso canal. Fechou? Muito obrigado aí. Vamos prosseguir com o nosso tópico? Vamos lá? Você ainda não se inscreveu? Eu estou esperando. Vamos lá. Tópico 2, a nossa lição diz o seguinte: o casamento com descrente antes da conversão. Paulo orienta ao cônjuge cristão a preservação do casamento, caso o cônjuge não cristão concorde com sua decisão por Cristo. Aí nós vamos entrar agora em alguns assuntos. Professor, o que acontece quando algumas pessoas, por exemplo, elas eram descrentes, mas acabaram se entregando a Jesus? Como é que fica esse relacionamento? O marido decidiu se entregar a Cristo, mas a esposa não quis naquele momento. E a esposa, né, como é mais comum, decidiu se entregar a Jesus, mas o marido não quis. Entretanto, eles apoiam o seu parceiro, né? Não impede de ir para a igreja. O que deve fazer? Eles devem se separar? Não. Conselho paulino não é esse. Conselho paulino, no capítulo 7, versículo de número 12 e o versículo de número 13, Paulo vai falar sobre isso. Capítulo 7, versículo 12 e 13. Mas aos outros digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, não o deixe. Então estão os conselhos bíblicos a respeito desse assunto, certo? Se você conhece alguém que antes de se entregar a Jesus, entendeu? Eu estava no mundo, né? Era do mundo. Hoje a nossa orientação para quem é cristão é que evite se relacionar com pessoas descrentes para que não tenham esse problema, até porque é uma forma que está contra as escrituras se relacionar com pessoas descrentes. Mas se alguém já era do mundo anteriormente, se casou, não tinha ali nada do evangelho e um dia decidiu se entregar a Jesus, o conselho paulino é: não, se o seu marido ele consente, ele te incentiva, não briga com você, permaneça casado, certo? E se vice-versa, se a sua esposa consente, permaneça casado. Porque parece que tudo enquanto hoje virou motivo para se ter divórcio, né? Falando em divórcio, nós vamos entrar num tema delicado, né? Se você olhou, professor, eu queria que o senhor me ajudasse, professor, que eu estou um pouco em dúvida. Calma. Vou te passar aqui, vou te ajudar, vou te orientar, fique tranquilo. Mais uma vez eu reitero o conselho: seja moderado, esteja preparado para a lição e eu quero também te ajudar com isso, beleza? Tópico 3 fala o seguinte: o divórcio não faz parte do plano original de Deus. Se você é aluno e quer conhecer um pouco mais sobre isso, vou te ajudar aqui agora na nossa aula. Os coríntios precisavam de instruções específicas a respeito do casamento e do divórcio, pois estavam vivendo em uma sociedade de padrões morais contrários às escrituras sagradas. Deixa eu pegar uma água aqui. Deixei aqui mais embaixo. Vamos lá para me explicar para você. Primeira coisa que eu gostaria de falar. Professora, Deus deseja o divórcio? Não. Deus não deseja o divórcio. Onde está isso? Nós temos essa referência bíblica que Deus não quer o divórcio em Malaquias capítulo 2, versículo de número 16. Deus não deseja o divórcio. Aí vem a segunda pergunta: professor, por que Deus não quer, Deus não deseja o divórcio? Primeiro porque foi Deus quem instituiu a família. Ele estabeleceu esse projeto, certo? Esse é o primeiro passo. E o segundo, porque o casamento é uma figura de aliança entre Deus e o seu povo. E nós temos referências aí de 2 Coríntios capítulo 11, 2, Apocalipse 19, verso 7 ao 9, que é um exemplo ali da igreja, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, primeiro, Deus não deseja porque Ele instituiu esse projeto. Imagina você preparar um projeto, né? Tanto afinco, tanta dedicação, e as pessoas ali não valorizarem o projeto que você fez, acabarem não seguindo de acordo com as suas orientações. E a gente deixa triste, né? Me empenhei tanto, me dediquei, mas as pessoas acabaram não estando nem aí para o que eu fiz. E a segunda coisa é que o casamento, ele é uma figura de aliança, né? Entre Cristo e a igreja. Então, consequentemente, não é bonito, não é legal ver essa quebra de aliança no casamento. Então está explicado aí o porquê que Deus não deseja o divórcio. Algumas pessoas, quando surgem alguns problemas ali, né? Existem muitos líderes que de forma equivocada já aconselham o divórcio. Eu vou explicar já já algumas questões bíblicas de onde a Bíblia meio que permite a questão do divórcio. Calma aí, mas primeiro eu vou dizer que o primeiro estágio não é esse. Quando surgir algumas dificuldades, né, nós devemos zelar primeiramente pelo perdão e a reconciliação do casal. Infelizmente existem muitos líderes que qualquer coisinha ali, parece que virou moda, já é motivo de se divorciar. A gente percebe pessoas famosas aí e tem entrado dentro da igreja esse tipo de pensamento. Não procuram se reconciliar, não procuram perdoar, não procuram ver se é possível, né, viverem de novo, certo? Professor, mas existem casos, professor, que realmente meio que não é possível, né, a pessoa perdoar, ou pelo menos tem uma questão de ética, tudo. Quais são eles? Bem, biblicamente falando, a Bíblia dá duas orientações acerca do divórcio. A primeira delas é a questão da infidelidade conjugal. Nós temos isso em Mateus capítulo 5, verso 32 e Mateus capítulo 19, versículo 9. E a segunda é no caso de abandono por um incrédulo. Nós temos isso em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Vou até fazer essa leitura aí, 1 Coríntios 7, 15, que fala da seguinte maneira. Acompanhe aí na tela o que ele nos diz. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se, por exemplo, um abandono, um descrente decidiu, não quero mais você e vai abandonar você, ok, a Bíblia permite nessa questão o divórcio. Você está meio que isento dessa questão, fechou? Aí surgem outros assuntos. Professor, como é que fica o caso, por exemplo, de muitas mulheres que são abusadas, que são maltratadas, que sofrem violência, entendeu? Ver seus filhos passando por isso, ou no caso dos homens também possam acontecer isso. Bom, biblicamente falando, a Bíblia não fala especificamente dizendo que nesses casos é para a pessoa se separar, biblicamente falando. Por outro lado, os estudiosos, eles têm analisado e visto que nós temos várias passagens bíblicas em que Deus orienta para que os maridos cuidem de suas esposas, para que haja também harmonia no lar entre a esposa e o marido, e Deus não deseja que tais práticas aconteçam. Onde está isso, professor? Colossenses capítulo 3, versículo 19, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 3, Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 33. Então aproveita aqui para dizer o seguinte, nesses casos, né, então se está percebendo uma violência e Deus não deseja que isso aconteça, é meio do nosso entendimento que a gente creia que nessa hora o divórcio meio que seja, claro, permitido, mesmo que a Bíblia não fala diretamente sobre isso. Como assim, professor? Porque se uma pessoa está sofrendo tanta violência, não há uma atitude de mudança por parte do marido ou por parte da esposa, Deus não gostaria de ver aquela pessoa sofrendo. Seria uma questão contraditória ver Deus pedindo para os maridos cuidarem das esposas e no momento em que percebe que esses maridos não estão cuidando, ele dizer: não é para você se separar, mas o Senhor é contra os maus tratos. Não, mas mesmo assim eu sou contra os maus tratos e não quero que você se separe. Então isso é meio que fora da razão. Só que é o seguinte, o que, professor? Nós precisamos primeiramente incentivar a reconciliação. Existem muitos líderes que quando vê alguma coisa já orientam, não, busque primeiro, ore. Se você está assistindo esse vídeo, passa por isso, ore ao Senhor. Veja se há possível mudança por parte do seu cônjuge antes de se chegar ao divórcio. O divórcio é o último estágio para se acontecer. O importante, primeiramente, é a reconciliação. Veja,
tente, ore, busque, oriente, leve ele para estudo de casais, leve ela, tente ao máximo gerar uma harmonia no seu lar, porque foi Deus que instituiu a família. Aleluia. Caso isso não aconteça, né? Biblicamente falando, nós temos o caso de infidelidade e o abandono, né? A pessoa foi infiel, ou então porque abandonou, a Bíblia permite o divórcio. Em outras áreas, a Bíblia dos assuntos não trata especificamente. Nós fazemos uma interpretação de que há a possibilidade do divórcio acontecer nesses casos. Tranquilo? Mas o importante, primeiramente, é que nós devemos incentivar sempre a reconciliação. Aleluia. Caso não aconteça, né, em virtude de vários assuntos, de maus tratos, de violência, de outros aspectos aí, a gente, claro, entende que nesse caso é meio que compreensível que isso aconteça. Aleluia. Deu para mim te ajudar aí, professor? Calma, respira, seja moderado, tenha base, esteja preparado. Se você é aluno e assistiu esse vídeo aí, professor, você clareou muitas dúvidas que eu tinha a respeito desse assunto. Obrigado, certo? E eu quero continuar aqui te ajudando durante essa aula. Louvado seja o nome do Senhor. Feito já os comentários aí do nosso ponto 2 da nossa lição, vamos agora para o ponto 3 da nossa aula de hoje. Ponto 3 da nossa lição, já estamos concluindo, mas calma, ainda tem muita coisa que eu quero te passar aqui. Você como aluno vai aprender bastante, você como professor vai estar mais qualificado. Vamos lá. O ponto 3 da nossa aula nos diz o seguinte: o casamento não deve ser usado como fuga. Fuga de quê, professor? Primeiro, o casamento não pode ser usado como fuga para a solidão. Segundo, o casamento não pode ser usado como fuga da tentação sexual. E terceiro, o casamento não pode ser usado como fuga das dificuldades da vida. Primeiro, o casamento não pode ser usado como fuga para a solidão. Tem gente que se casa porque quer fugir tão somente da solidão? Tem. Vamos falar sobre isso? Há pessoas que se sentem solitários em sua família e criam expectativas de resolver esse problema com o casamento. Ela corre o risco de apenas reproduzir o ambiente de convivência ali. Por isso, durante o namoro e o noivado, o crente deve ter certeza de que a outra pessoa é capaz de ampará-la nos momentos que precisar. Aleluia! Vamos aqui a algumas considerações. Existe uma frase muito citada por aí, e eu quero aproveitar sobre esse assunto, que o casamento não pode ser usado como fuga para a solidão. Tem gente que quer se casar tão somente porque se sente solitário. Vamos lá? Acompanhe na tela. Cuidado! A carência te faz ver amor onde não existe. É uma frase bem interessante, muito dita, né? Aparece bastante em status e nos stories do Instagram, né? Lá do Facebook, entre outras áreas. Mas tenha muito cuidado, a carência te faz ver amor muitas vezes aonde não existe. O desejo da pessoa de ter alguém tão somente para parar de se sentir solitário por conta que A ou B às vezes está namorando, porque às vezes se sente muito só, às vezes te faz ver amor onde realmente não existe. Uma outra frase que eu gostaria de colocar é que é possível se sentir solitário mesmo convivendo no mesmo ambiente do seu cônjuge, certo? Então é possível, não pense que é porque você casou, certo, que você vai se sentir amado, respeitado. Não é possível você se sentir só convivendo no mesmo ambiente com aquela pessoa. Até porque é necessário que haja comunicação, companheirismo, afeto, amor, respeito. E muitas pessoas casam, né, porque pensam que a presença física vai ser suficiente, mas às vezes não vai. Existem pessoas que se sentem solitárias mesmo convivendo no mesmo ambiente com o seu cônjuge. Para fechar aqui, eu quero te dizer o seguinte: o que, professor? Que o correto não é alguém casar para deixar de se sentir só, mas pelo desejo de compartilhar. Por que eu digo isso? Porque eu só posso compartilhar algo que eu tenho. Se uma pessoa que se sente só e primeiramente não se ama, ela não poderá compartilhar amor. Se uma pessoa que se sente só e não é segura, ela não vai poder compartilhar segurança. Se ela não tem afeto por si mesma, primeiramente, ela não vai dar afeto para outra pessoa. Ela não tem como dar isso. Porque ao casar, não é para eu deixar de me sentir só, mas é eu compartilhar os meus sonhos, projetos, meus medos, frustrações, angústias, certo? Para eu compartilhar, eu preciso primeiramente ter
Ter o que, professor? Amor próprio. Quando eu encontrar uma pessoa, é necessário que eu veja compatibilidade com ela. É necessário que eu veja companheirismo no nosso relacionamento e também segurança ali. Então são algumas características muito importantes para a nossa juventude que deveria ser sim aproveitado. Não use o casamento como uma fuga para a solidão. Esqueça isso, esqueça. Muitas vezes a carência te faz ver amor onde realmente não existe, certo? E como eu já disse anteriormente, o casamento não é para eu deixar de me sentir só, mas com o desejo de compartilhar. E eu só posso compartilhar aquilo que eu tenho. Se você quer compartilhar amor, primeiro ame-se, valorize a sua companhia. Aleluia! Tópico 2 nos diz o seguinte: o casamento não pode ser usado como fuga da tentação sexual. Existe muita gente, né, o pessoal gosta de brincar, né, depois que casar vai ser só vitória. Vou sair dessa prova. Epa, tenha calma, certo? Se você pensa que somente pelo fato de você ter relações, você será feliz só por causa disso, eu digo que você está muito enganado. Será, professor? Tem alguma base bíblica? Não, tem base bíblica para isso sim, de pessoas que acharam que pelo fato de ter relações seriam felizes. Aonde está isso, professor? Vamos lá. Eu vou te direcionar agora para Juízes capítulo 16, versículo 20 ao 21. Não precisa você abrir a Bíblia, mas se você quiser, você pode aí, certo? Mas é uma referência bíblica e ela conta a história de quem? De Sansão. Nós sabemos que Sansão teve um caso ali com Dalila. Opa, teve um caso com Dalila, não é? Se apaixonou, foi seguir os seus desejos, achava que por conta disso ele seria feliz. O que aconteceu com Sansão? Ele teve no mínimo 3 tipos de dores. Quais foram elas? Primeiro, ele teve a dor afetiva, quando sentiu que foi traído. Segundo, ele teve a dor física, quando arrancaram os seus olhos. E terceiro, ele teve a dor da vergonha, ele foi zombado por aquela situação. Por quê? Porque achava que seguir o seu coração. E Jeremias, capítulo de número 17, versículo 9, nos diz que o coração do homem é enganoso. E essa ideia de seguir o coração, né, de ter aquele desejo sexual, de ter as práticas sexuais, seriam motivo de felicidade. Não foi não. Ele sofreu e muito. Claro que depois teve a espécie da sua restauração ali, mas ele primeiramente teve uma dor afetiva, seguido uma dor física e por último uma dor da vergonha. Tenha muito cuidado. Se você pensa que somente pelo fato de você ter relações você será feliz, tenha muito cuidado com isso. Sansão é exemplo de que relações de vida ali não é motivo para felicidade primeiramente. Aleluia! Para nós fecharmos o nosso conteúdo, né, é um momento muito bom para a gente falar isso aqui. O casamento não pode ser usado como fuga das dificuldades da vida. Você sabia que tem gente que casa, né? Somente pessoas que não têm tanto a questão financeira, né? De se encontram alguém ali que entende, eu vou casar agora para me crescer na vida, eu vou deixar essas dificuldades. Olha, uma coisa é você buscar ter estabilidade, outra coisa é você ter interesse financeiro. Tenha muito cuidado com isso. Existe muita gente que casa, e não é só mulher não, que é chamada de interesseira não. Existem muitos homens que fazem isso, né? Que não pensam primeiramente na estabilidade, no desejo de construir com a outra pessoa, mas simplesmente ali de pegar, né? De sair de todos os tipos de dificuldade da vida. Tem professor? Tem. A vida tem suas dificuldades, como está na nossa lição, angústias e sofrimentos. Algumas pessoas veem no casamento uma oportunidade de fugir de alguns desses problemas. Todavia, essa não é a melhor forma de entrar num casamento. É amor, irmão? Não é amor não, muitas vezes. Por quê? 1 Coríntios capítulo de número 13, versículo de número 5, vai nos dizer que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Ou seja, quando eu quero uma pessoa tão somente pelo que ela me oferece, principalmente financeiramente, às vezes eu não amo aquela pessoa. Há uma grande probabilidade de eu não amar aquela pessoa. Eu amo o que ela tem e não pelo que ela é. É natural que a gente busque estabilidade financeira com alguém, mas não é interesse financeiro. Tenha muito cuidado. Você deve conhecer algumas pessoas, espero que você não seja assim. Se é aluno, você já está dizendo, eita, eu vou falar para o pessoal da classe. Se você é professor, quer compartilhar isso aí, mais calma. Tem muita gente que realmente casa, né? Quer encarar o casamento aí como um passaporte financeiro para melhorar de vida. Aleluia, tenhamos muito cuidado com isso. São vários conselhos para os jovens. É importante que a gente fale desse
terceiro ponto aqui, que é muito importante para a nossa juventude. A nossa conclusão ela vai dizer o seguinte, que na lição de hoje ficou evidente que o casamento é bom e abençoado por Deus, e que o celibato é somente para pessoas que têm o dom para permanecer neste estado. O princípio original do casamento é pela duração até que a morte separe os cônjuges. Todavia, devido à dureza do coração, muitos casais não chegam até o final juntos. Por isso, o casamento não pode ser usado para fugir da solidão, da tentação sexual ou das dificuldades da vida. Ele deve ser bem planejado e deve ser feito segundo a vontade do Senhor. Queridos, muito obrigado por ter assistido aqui a nossa aula no nosso canal WSEBD. Forte abraço. Paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo comentário aqui na nossa lição dos jovens. Fique na paz do Senhor. Até mais. Tchau, tchau.